Como o uso ético e responsável de inteligência artificial pelo poder público está impactando o mercado jurídico? Mais um episódio aqui do Estúdio Fenelon. Estamos aqui com uma super referência, o conselheiro Bandeira. Por favor, se pudesse apresentar rapidamente aqui para quem está vendo. Satisfação, obrigado pelo convite. Sou Luiz Fernando Bandeira, sou conselheiro do CNJ, na verdade decano nesse momento, né? E estou coordenando o trabalho de regulamentação do uso da IA nos tribunais. Como o uso de inteligência artificial pelo setor público pode contribuir para a eficiência dos serviços prestados à sociedade? Vamos lá. Hoje o maior problema que o judiciário enfrenta no Brasil é a demora na entrega da prestação jurisdicional, né? O tempo que leva para o processo ser julgado. Em grande medida, isso está relacionado a questões de capacidade de produção, etc. Mas aí ela pode ser útil, sobretudo, em dois momentos. O primeiro momento, que é o de classificar e entender qual é aquela demanda, né? Como colocar numa caixinha, né? Imagine num juizado especial de pequenas causas, antigos pequenas causas. Você vai ter lá debates e processos contra fornecedores de energia elétrica, contra a empresa de transporte aéreo, contra, eventualmente, fabricantes de determinado produto, né? E isso, cada um desses temas tem uma abordagem no direito. Na hora em que eu posso usar IA para classificar aqueles processos, me permite ao magistrado, né, analisá-los todos na mesma ocasião. Não necessariamente com a mesma decisão, mas sentar de uma vez para decidir, né, cada um dos casos que se apresentam. A segunda fase, até aí já temos, tá? Essa primeira classificação já temos em todos os tribunais do país, o Supremo já faz isso, o STJ faz isso, o Tribunal de São Paulo faz isso. A segunda fase, que é a novidade, é quando você usa a IA generativa para auxiliar na produção da decisão judicial. E aí você ganha eficiência, mas você ganha, evidentemente, a capacidade de escrever uma decisão de 4, 5 laudas, né, em alguns segundos. Agora, você tem um debate ético por trás disso, que ninguém quer ser julgado por um robô e não queremos que isso aconteça de fato, né? Então nós temos que buscar uma regulamentação que permita eu trazer IA como instrumento de eficiência para dar velocidade ao juiz, mas manter na mão do juiz a decisão do caso concreto. Perfeito. Eu acho que é muito interessante também, quando a gente analisa, a gente está vendo aqui, muita gente fala na área privada sobre o uso de IA. Mas é muito interessante a crescente na área pública que a gente tem, principalmente no STF, no uso de IA e como a gente consegue fazer um balanceamento entre aqui está o juiz, aqui temos uma interpretação humana, temos aquela subjetividade, né? E como elas se conectam com o uso eficaz da tecnologia junto com o juiz, com o poder judiciário, né? A ideia é não permitir, né, que o robô tome a decisão pelo juiz. Esse é o, digamos assim, é o fundamento por trás de toda a norma que vai construir. Agora, como é que ele vai fazer essa ligação e exigir que o magistrado efetivamente tome a decisão no caso concreto? O TJ Rio acabou de fazer uma abordagem dessas, desenvolver um sistema lá de IA chamado Assis, que vai ser apresentado muito em breve. E nesse sistema, o juiz que vai programar previamente o sistema com todo o seu estilo de redação, ele sobe as suas decisões, suas sentenças, etc. Ele vai ter, você gera um relatório para o juiz explicando cada etapa do processo, um histórico do processo. E para gerar a etapa seguinte, que é a fundamentação da decisão dele, ele já tem que dar parâmetros para aquele caso concreto. Ele diz, olha, esse caso aqui eu acho que é para julgar procedente ou improcedente, vou aplicar uma multa para condenar isso ou aquilo. Né? E aí o sistema redige com base nos parâmetros que foram informados pelo magistrado. E a parte final da sentença, que é aquilo que a gente chama de dispositivo, né, onde digamos, resume, né, a decisão no caso, né, esta a gente vai manter, pelo menos no Rio de Janeiro optou-se por manter escrita ainda, né, manualmente, né, pelo magistrado, né, a fim de controlar essa etapa final, digamos, da decisão. A nossa preocupação, veja bem, não é o bom magistrado. O bom magistrado vai usar IA, né, para subsidiar o seu trabalho e vai continuar ele mesmo fazendo. Sim. O nosso problema, a nossa questão é ter controle para evitar que um mau magistrado, aquele que é meio relapso, que é meio negligente, quando chegar às vésperas da corregedoria cobrar os prazos dele, ele sobe um monte de processo na IA e aí pega um monte de sentença e bota aquilo para frente. Isso não podemos permitir que aconteça. Né? E por isso mesmo temos batido muito na regulamentação para ter uma IA corporativa no tribunal para que ele possa acompanhar esse uso e possa fiscalizar. Boa, perfeito.
E quais seriam as medidas que estão sendo adotadas para garantir a transparência e a ética no uso de IA pelo poder público? Como evitar o viés algorítmico nas decisões automatizadas? Aham. O problema do viés e da alucinação é fácil de resolver quando você está também usando uma ferramenta IA corporativa. Né? O grande problema é o pessoal brincar com o ChatGPT, com o Copilot, com o Gemini e softwares que não foram treinados para elaborar o texto técnico. Sim. Né? E você usa para fazer isso. E naturalmente vai ter falha. Né? Ele vai trazer um acordo, uma jurisprudência que não existe, verdade. Inventa, né, processo? Ele inventa, porque ele está inventando tudo ali. Ele está fazendo um texto apenas que faz sentido semântico. Né? É para isso que é feito a LLM. E, na verdade, ele não é feito para resgatar a informação, né, oficial. E para isso, numa versão corporativa, você tem plenas condições de instruir a máquina, né, a dizer, olha, quando for citar algum outro julgado, algum outro acórdão, você vai buscar dessa caixinha aqui, desse banco de dados, esse repertório oficial. E você já evita a alucinação. O viés também é uma questão de controle, né, nos parâmetros. Né, eu tenho que dizer, olha, ignore o fato do réu ser de tal raça, ou de ser tal condição econômica, ou de tal reside em tal endereço. No próprio comando. No próprio comando que vai ficar por trás, nem sequer na mão do juiz, o próprio sistema que o tribunal, o prompt, né, que o tribunal vai mandar para a máquina, já vai estar. Ele ignore o fato dele morar em tal bairro, que ele ser tal raça, do gênero, do fim, para você conseguir reduzir esse viés. Né? E afora isso, as outras medidas que eu mencionei agora há pouco, de controle, né, para garantir que o magistrado dê os parâmetros antes da decisão ser minutada e que ele mesmo que redija a parte positiva, são sempre cuidados que vão evitar, pelo menos, alucinações e vieses mais exóticos. Perfeito. E fazendo aqui uma ponte entre poder público e mercado jurídico. Como o uso de IA pelo poder público pode impactar o mercado jurídico, especialmente em questões de compliance e regulação? Vamos lá, agora mesmo o CNJ vai disponibilizar uma API, uma ferramenta para permitir aos escritórios baixarem dados diretamente do Codex. Hoje, os escritórios e empresas que prestam serviços jurídicos de acompanhamento processual, né, eles precisam revisar toda a base de dados do tribunal para identificar o que mudou de ontem para hoje, ou seja, quais processos andaram. Em média, você tem um andamento em 3% dos processos. Tá. 3%, ou seja, 97% do tráfego de dados do tribunal e dos escritórios das empresas com o tribunal, e o tratamento desses dados, 97% é inútil. Ele está apenas baixando de novo a informação que ele já tinha e verificando se ela não mudou. Então, quando você tiver ferramentas desse tipo, que possam, por exemplo, emitir um push direcionado para o que andou, né, e possam permitir uma análise de dados mais eficiente, né, você certamente terá redução de custos, terá grande performance. E, claro, do lado dos advogados, né, você tem também um trabalho de redação de texto, um trabalho de criação de tese, mesmo de acompanhamento das teses nos tribunais, né, que pode ser facilitado pelo uso da IA. Perfeito, que seria o poder público e o mercado precisam andar juntos, né? Eles não andam necessariamente juntos, né? Porque muitas vezes eles estão em pontos opostos, sim. Mas o movimento de modernização tecnológica, sem dúvida, acho que ele vai ser contemporâneo, né? Ele vai andar Na mesma ao mesmo linha. tempo, sim. Perfeito. Agora eu quero saber de você, na sua visão, quais são os limites para a aplicação de IA em atividades governamentais e há áreas em que o uso de IA deveria ser evitado por questões éticas ou de segurança? Vamos lá. Essa pergunta é um pouco mais filosófica. Talvez exigisse uma reflexão maior. Porém, eu lhe digo, eu não vejo área em que você não possa usar IA. A questão não é a área em que você vai usar, é o como você vai usar. Né? Em algumas áreas ela será menos eficiente. Né? No legislativo, por exemplo, onde trabalha direcionado à produção de uma norma, de um artigo de lei, ou né? Não faz muito sentido o uso da IA. Mas pode fazer para análise orçamentária, que é um documento enorme, com muitos números, muitas tabelas, etc. No caso judiciário, não. Você vê uma aplicação da IA mais fácil, porque você tem um volume grande de processos. Né?
Mas não quer dizer que não haja outras áreas de pequeno volume que a IA possa ser útil também. Perfeito. Acho que o paradigma principal é a forma de usar, mais do que a área onde você tem. Que no futuro a IA vai ser como uma ferramenta a mais, como é o relator de texto, como é a planilha do Excel. Entende? Não acredito que será não haverá algum espaço onde a IA não possa ser usada. Muito obrigado, entrevista muito gostosa. Queria agradecer aqui ao Conselheiro Bandeira. Pessoal, o Fenalol está incrível. Fiquem atentos, vamos lançar cada vez mais novas entrevistas com mais personalidades aqui do Brasil. Muito obrigado, pessoal.